Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina, divina vontade em minha vida e minha alma. Então, sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a uma nova série que nós iremos iniciar. A alma na divina vontade. E o pecado foge dessa alma. A alma que vive na divina vontade não peca. Não está no pecado. Está sendo purificada e está em processo de perfeição divina. Está em Deus. Enquanto vive na terra. É um mistério impressionante, né? Que nós iremos entrar de todo o coração nesse mistério, né? Nós iremos penetrar no livro do céu, né? Trazendo todo o entendimento e toda a verdade do livro do céu referente a isso. Então, não quero escandalizar ninguém, mas é a pura verdade de Deus e nós iremos, com certeza, sermos inundados dessa verdade para sempre, para que nós possamos viver plenamente isso, como verdadeiros filhos de Deus, a imagem e semelhança dele, vivendo plenamente na divina vontade, sendo o apoio de Jesus na terra, o apoio de Deus, de Maria na terra, para a salvação de todas as almas. Então, essa é a proposta de Jesus no reino da divina vontade, né? E desde já esse reino está em quem tem conhecimento desse reino, tá? O reino já existe, o reino da divina vontade já está na terra plenamente em quem vive na divina vontade, em quem abriu mão de si mesmo, é quem deseja desaparecer totalmente, morrer para si mesmo. Não é impossível. Jesus não nos ensina uma doutrina impossível de se realizar. Senão ele não perderia tempo de vir à terra e se manifestar a uma serva de Deus, né, durante toda a sua vida, para dar a ela um conhecimento tão elevado de coisas inéditas, nunca ouvidas antes na humanidade. Ele mesmo disse que ele nunca falou sobre a divina vontade, a história da divina vontade. Nunca falou para ninguém. Por isso que nós não ouvimos ninguém falar sobre isso, né? Nós não ouvimos nenhum outro santo falar claramente sobre isso, somente a serva de Deus, Luísa Picarreta, e um pouquinho a Santa Faustina que fala sobre isso, né? A Santa Faustina fala um pouco sobre essa divina vontade, mas a Luísa é quem realmente recebeu toda a história, todo o evangelho do reino da divina vontade para nós. Então não adianta você que quer negar essa realidade, você que quer negar essa realidade de que existe esse reino da divina vontade, né? Você que está fechado a isso, você que está com dificuldade para aceitar, não tem como. Você está lutando contra Deus e lutar contra Deus é, com certeza, né, uma guerra que não vale a pena você continuar, não vale a pena. Porque Deus ele é vitorioso, ele é onipotente, onisciente, infinito, e não dá para a gente poder vencê-lo, não vamos vencê-lo. O máximo que vamos acontecer é vencer a nós mesmos e nos tirar toda a fé e esperança em Deus, e isso só vai nos fazer muito mal e nos levar em direção ao abismo eterno. Não vale a pena, irmos contra Deus. Não vale a pena você lutar contra ele. Mas assim, uma coisa que eu fico atenta referente ao reino da divina vontade, que o Senhor mostra para mim, muita oposição de muitas almas, porque quando começam a ouvir os conteúdos que nós estamos colocando aqui, somente da divina vontade, a pessoa às vezes faz parecer para ela que nós estamos criando, não, então estamos favorecendo uma doutrina
né, de um reino na terra e não um reino no céu, né, não um reino do céu. Que nós iremos viver aqui na terra o reino de Deus. Que essa doutrina é justamente a doutrina que muitas pessoas acham que não é de Deus. Que não, Deus não vai querer fazer. Ele nunca falou sobre isso na Bíblia. Ele nunca falou sobre isso na Bíblia, de que vai ter aqui na terra um reino. Ele fala que a gente vai ressuscitar dos mortos e iremos para junto dele no céu. Então tem muita gente que às vezes pode pensar, não, mas aqui não é o reino. Vai haver o arrebatamento. Ele vai levar embora para o céu as almas boas. Então tem muita gente que fica, né, junto com a doutrina evangélica, né, da Bíblia evangélica, e vê de uma forma literal tudo isso que está na Bíblia. Então a gente precisa trazer a realidade de que na palavra de Deus, Jesus fala, né, que vai reinar na terra durante 1000 anos, né? No Apocalipse 20 está falando claramente, a partir do Apocalipse 20, a gente já leu aqui, eu não quero parar para ler de novo, mas como é uma formação extraordinária, eu vou ter que me obrigar a ler de novo, para poder a pessoa se situar de que na Bíblia contém o reino da divina vontade, tá? E no reino está falando claramente sobre o reino da divina vontade. Então, a gente precisa situar as pessoas, porque senão a gente, né? Então, eu vou ler aqui o Apocalipse 20, tá? Que é o Apocalipse 20 onde está. Então, vamos lá. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que nesse período não seduzisse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por pouco tempo. Vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e todos os que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, esses tronos que ele diz que vê no Apocalipse 24, sobre os quais se sentaram aqueles que receberam o poder de julgar, são as almas dos filhos da divina vontade. Eram as almas que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então, nós estamos sendo decapitados, né? Quando nós abrimos mão da nossa vontade humana. Nós aceitamos dar a nossa vontade totalmente para Deus. Então, esses decapitados, né, não é literalmente a alma que na tribulação, no período do anticristo, cortaram a cabeça dela. Foi para que é os filmes que os evangélicos põem, né, pra gente assistir. Mostram lá que as pessoas vão ir para serem mortas, né, decapitadas. Até tem um filme que mostra mesmo sendo decapitada, sendo cortada a cabeça dessas pessoas. Uma fila de pessoas indo, né, para serem decapitadas. Então, mostra claramente. Porque eles vivem a Bíblia muito de forma literal, tá? E não é assim. A Bíblia não é totalmente literal. Ela tem o seu mistério ali, e as coisas que vão acontecer são de formas naturais, de formas, né, através da vontade da pessoa. Ela vai ser decapitada e vai testemunhar a palavra de Deus, a palavra, né, da palavra de Deus que nós estamos testemunhando, essa palavra viva, que não é só da Bíblia, mas também a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo às místicas católicas, né, aos profetas que nós temos nesse tempo. Então, o testemunho de Jesus, né, a gente imitando Jesus, lendo as 24 horas da paixão, rezando as 24 horas da paixão,
né, sendo totalmente decapitados, dando a nossa vontade humana totalmente, que é aonde que está a nossa vontade? Na cabeça, na nossa mente. A nossa vontade humana é regida aqui no cérebro, na mente da gente. A gente abre mão dessa vontade humana para viver a vontade divina. Então nós recebemos o poder de julgar pela vontade de Deus, com a visão de Deus. É Jesus em nós, vivendo em nós. Né? E nós não vamos adorar a fera e nem seremos marcados, né? E receberemos o seu sinal na fronte e nem nas mãos, porque nós iremos receber o sinal de Maria. Nossa Senhora vai nos marcar, né? Claramente. E eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então esse reinado de Cristo por 1000 anos é o reino da divina vontade, tá? Os outros mortos que não tornaram a vida, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Ele sairá para seduzir esses filhos, nessas nações dos 4 cantos da terra, que estarão aqui no reino da divina vontade, vivendo no reino da divina vontade, os filhos da divina vontade. Ele vai seduzir novamente essas pessoas, que já terão nascido uma geração de pessoas durante 1000 anos, né? Essa evangelização continuará. Essas pessoas vão ter total domínio da verdade, porque viverão plenamente na divina vontade, mas o demônio sairá para seduzir essas pessoas. E serão muitas que ele vai reunir do lado dele, pessoas que vão revoltar-se contra Deus de novo. Mas dessa vez, são pessoas cientes do que elas estão fazendo. Aí você fala, nossa, então o filho da divina vontade corre o risco também, né? Mesmo ele não pecando, ele corre o risco de ser seduzido por Satanás, né? Não vivendo no pecado, porque o reino da divina vontade não vai ter pecado. E daí o demônio vai ser solto e aí ele vai trazer o pecado de volta. Aí a pessoa que decidir segui-lo, aí vai estar seguindo ele totalmente consciente, sabendo que o que ela está decidindo, que ela está renunciando a Deus plenamente. Aí você me pergunta, como que pode uma pessoa que vive na divina vontade, que recebe esse amor de Deus, ir para o demônio? Então, o demônio ele tem um poder de sedução muito grande. É um poder muito grande. Essas pessoas, elas, mesmo sabendo a verdade, elas podem ser como Adão e Eva. Querer, né? Não sei o que elas vão querer, porque elas vão saber claramente a verdade. Então, eu não sei o que elas vão conseguir querer para seguir o demônio. Mas ele disse aqui que ele vai seduzir, né, e vão reunir para o combate. Serão essas pessoas numerosas, como a areia do mar. Subirão à superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos da divina vontade e a cidade querida. Mas desceu um fogo do céu e as devorou. Ou serão mortas por fogo no final dos tempos. O demônio sedutor delas foi lançado num lago de fogo de enxofre, onde já estava a fera e o falso profeta, onde serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos. Vi então um grande trono branco e aquele que nele se assenta, os céus e a terra fugiram de sua face. Já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, aí já é o juízo final. Abriram-se os livros e ainda outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Então, vai ser julgado cada pessoa ao livro da vida. O que é o livro da vida? É quanto mais você se parece com Jesus. Quanto mais você se parece com Jesus, o seu nome está lá. As suas obras se são parecidas com os de Jesus, né? Os momentos que você renunciou a si mesmo, os momentos em que você deu a sua vida por alguém, viveu a caridade, perdoou, né? E tudo mais, tudo que Jesus fazia. O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte é a morada subterrânea. Então, né, vai acabar com o inferno nesse momento. O mar restituiu os mortos, né? Do inferno sairão também as almas. Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo,
A morte vai ser destruída. E a segunda morte é esta, o tanque de fogo. Tudo o que não foi encontrado no livro da vida foi lançado ao tanque de fogo. Tá? Então, aquela pessoa que foi julgada e não estava o seu nome no livro da vida, não, ela não se pareceu com Jesus nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Não, nem um pouquinho. Aí ela vai ser lançada, né, no lago de fogo. E assim, claramente, a gente vê sobre eles que viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Mas serão sacerdotes de Deus, é o que nós seremos, filhos da divina vontade. Seremos sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Esse reinado é o reino da divina vontade. É um reino que Jesus quis, Deus quis, para poder fazer justiça, né? Que é o reino do Éden, que o Éden, como Deus queria, né? Os filhos da divina vontade vão viver na divina vontade novamente, como Adão e Eva viviam antes de pecar. Então, Deus, ele quer fazer justiça, ele quer que tenha esse povo que vai viver nessa realidade, nessa vida verdadeira, né? E vai ser famílias, vão possuir a terra, vão viver como Jesus queria que fosse a vida na terra, né? Onde os animais e os seres humanos vão ser unidos, né? Vai ser aquele reino, né, de união, de paz, de felicidade, onde corre leite e mel, né? Essa promessa de Deus que ele prometeu lá para o povo de Israel vai acontecer na terra, vai se concretizar na terra esse reino. Então você precisa acreditar nesse reino, né? Mas é um reino onde Jesus não vai estar pessoalmente reinando, ele vai estar espiritualmente nesses sacerdotes que terão o poder de julgar, tá? Vi tronos sobre os quais se sentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Então essas pessoas, elas vão ter o poder de julgar, tá? Na divina vontade. Então não vai ter um Deus assim reinando numa cadeira visível. Jesus reinando na cadeira visível, a gente, né, ele dando ordens e decretos pra gente seguir. Não, ele vai estar reinando em cada vida humana, ele vai reinar na alma humana. É um reino na alma humana. Mas a gente não quer falar do reino da divina vontade, a gente quer falar sobre o fato do filho da divina vontade não cometer pecados. Então, a gente vai falar trecho por trecho, nem que fique parte 1, parte 2, parte 3, parte 1, não importa quantas partes a gente vai fazer nessa série, mas é importante essa série para as pessoas entenderem, né? Então vamos lá, vamos começar no volume 2, em 19 de junho de 1899, o título do texto é Quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecados. Dom Luiz escreve: tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total do meu sumo bem Jesus e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Oh Deus, que pena ofender a Deus. Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus, meu bom, perdoa-me os tantos pecados que eu fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele interrompeu-me e disse-me: se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Eu queria continuar falando, mas Jesus, me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que eu queria dizer, continuou dizendo: o que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito, enquanto há então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim, estás em troca. Irritam-se, incomodam-se e deixam à metade o bem começado. Quantas vezes eu preparei muitos agradecimentos para dar a elas, mas vendo-as tão instáveis, fui obrigada a retê-los.
Depois, sabendo que não queria saber nada do que eu queria dizer, e vendo que meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo e assim terminou. Então, nesse trecho, Jesus deixa muito claro que você que vive na vontade divina, você faz você desaparecer totalmente. Você não tem mais opinião sobre você mesma. Você não pensa em si mesmo. Não pensa em si mesmo. A pessoa que pensa só em Deus o tempo todo, na vontade divina, que tudo é vontade divina, até aquilo que ela faz que ela acha que é errado, aos olhos dela, ela vai e ela está vivendo a divina vontade, busca essa verdade. Aí acontece que alguém provoca essa pessoa, provoca mesmo, provoca e essa pessoa fica brava, fica irada. Mas ela não tinha intenção de ficar irada, ela não tinha intenção de fazer algum pecado, né? E naquele momento ela manda aquela pessoa para aquele lugar, vai para aquele lugar. Aí a pessoa, né, é boa, é uma pessoa que está vivendo a divina vontade, buscando a divina vontade, reina na minha vontade. Mas alguém provocou ela, provocou, né? Foi incitada mesmo. Ela mandou aquela pessoa para aquele lugar, vai para aquele lugar. Na hora, com certeza, você vai olhar para você mesmo e vai falar, eu pequei, eu saí da divina vontade, ai meu Deus, eu não fui caridosa com aquela pessoa, né? Você tem que desaparecer. Nessa hora, você vai falar, você não vai ficar perdendo tempo falando com você. Não vai perder tempo falando com você. Quem vai fazer você se sentir culpada é o demônio. Porque quem provocou aquela pessoa para te provocar foi o demônio. Então, ele que estava tentando você, sua paciência. Você não é de ferro. Você acabou mandando aquela pessoa para aquele lugar. Você se aguentou o máximo que você conseguiu. E você mandou a pessoa para aquele lugar. Porque você estava mandando o demônio embora. Tchau, demônio. Ele usou uma pessoa. Você não pensa em si mesmo. Você só vai pensar em Deus. Vai pensar em Deus. Então você pensa, ai, que pena, eu ofendi a Deus. Aí Jesus vem e fala, você vai falar para Jesus. Eu falo, Senhor, me perdoa. Eu acabei cometendo pecado novamente. Né? E ele fala, se você se fizer desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados nunca. Aí você vai me falar agora, nesse momento. Você vai falar, Aline, mas fala sério. É verdade, eu acabei de pecar, você acabou de pecar, essa pessoa acabou de pecar. Ela mandou aquela pessoa para aquele lugar, ela acabou de pecar, ela foi, né, que falta de caridade. Então, você está pensando em si mesmo. Você está pensando em si mesmo. Você não pode pensar em si mesmo. O filho da divina vontade não se importa consigo mesmo. Não se importa com o seu... Ah, mas como que é isso, gente? A gente aprendeu totalmente diferente. Que a gente tem que pecar, que a gente tem que confessar cada pecado, por mínimo que seja. Então, gente, é claro que se te fizeres desaparecer a ti mesmo, não cometerás pecado jamais. É Jesus quem falou. Não é nós, não é eu que estou falando isso. Tá? Aí, a gente vai... O livro do céu, ele é assim, não adianta você ler só um trecho e você já definir que você não vai pecar mais. Você tem que entender o que mais Jesus vai falar referente ao pecado. Então, a gente vai falar sobre esse tema durante toda essa série, tá? Mas é bom você desde já guardar esse trecho aqui, né? Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados. Então, tem que meditar isso. Tem que tentar entender isso. O que eu entendo disso? Se eu estou, né, buscando divina vontade, reina na minha vontade. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu estou buscando rezar o tempo todo. Estou buscando ficar na presença de Deus o tempo todo. Mas só que eu ainda me conheço. Sei a miséria que eu sou e a pobreza que eu sou. Sei quem eu sou, o temperamento que eu tenho. E Jesus também sabe o temperamento que eu tenho. Ele também sabe. Ele está investindo em mim sabendo quem eu sou. E Ele
quer que você saiba quem você é. Você tem conhecimento de que você é nada, é um nada. E cada vez mais você desaparece. Você não fica mais prestando atenção em você, só presta atenção em Deus. Ele é o Deus de misericórdia que morreu por você. Ele passou por cima de todos os seus pecados, tá? E você não quer ofendê-lo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não quer fazer nada contra Deus. A sua intenção não é pecar. Você não teve intenção de pecar. Você não foi atrás do pecado. Você não foi atrás da tentação. Você não foi buscar. Aí você estava trabalhando no seu trabalho, fazendo o melhor que você podia. Lá trabalhando. Aí vem uma pessoa, né, incitada pelo demônio e vem te atormentar. Te atormentar na sua razão, né? Isso Jesus vai permitir que aconteça, tá? Vai permitir para poder você, né, vencer através de paciência, através, né, das virtudes que você tem. Para você ter paciência com aquela pessoa, paciência com aquela pessoa, paciência com aquela pessoa, né? Você não quer ofender, mas só que a pessoa chegou a um ponto que ela já tá tocando em você, que ela já tá, né, atrapalhando o seu trabalho. E aí você vai falar, olha, por favor, né? Se é um parente seu, você vai falar, por favor, olha, vai embora daqui. Desculpa. Né? Tem várias formas de você falar com essa pessoa. Mas se essa pessoa ficar insistir em você acabar ficando nervosa na sua natureza, no seu temperamento e falar, vai, você tá mandando quem? Você tá mandando quem para aquele lugar? Demônio, gente. E é pra ele mesmo que você tem que falar. Né? A pessoa ficar magoada com você, pede desculpa pra ela. Depois você explica pra ela, só desculpa, mas você tava com o bicho no corpo. Eu não mandei você embora, eu mandei o bicho que tava em você. Pede desculpa depois pra pessoa. Me perdoa, mas só que você tava errado, eu não fiz nada de errado, eu tava quietinho no meu canto, tal, e você veio me atormentar. Pede desculpa pra pessoa. Isso é divina vontade. Pede desculpa, assumir que você, naquele momento, você ficou irado com aquela pessoa. Você é humano. O sentimento não é pecado, tá? Querer pecar é pecado. Você não tinha intenção de querer pecar e ofender a Deus. À medida que vai acontecendo isso, vai acontecendo várias vezes, Deus vai permitir, você vai ficando mais forte. E vai chegar um momento que você não vai ficar mais irado, né? Você já vai falar claramente para a pessoa, olha, desculpa, eu vou me retirar nesse momento, né? Nesse momento eu não estou, não vou falar com você. Você vai ser sincero, você não está bem para conversar comigo nesse momento. Vai embora, some. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Eu entrei no banheiro e fiquei fechado. No banheiro esperando a pessoa se acalmar. Já precisei fazer isso. Para não cometer pecado. Para assumir. Aí você fica ouvindo aquela pessoa falar aquelas coisas com você. Se você aparecer, você se sentir magoado. Se você ficar se sentindo magoado. Ai, mas você tá me magoando, você tá me machucando. Eu não fiz nada pra você. E não sei o que. Se você ficar com esse sentimento sobre você, aí que é esse negócio de aparecer. Agora, se você desaparecer, essa pessoa não sentir que aquilo é pra você. Mas só que ela tá atormentando mesmo assim. Ela tá atormentando todo mundo que tá ao redor. Você tá trabalhando de repente num lugar. Ela tá atormentando o local. Então você vai mandar ela para aquele lugar mesmo. Entendeu? Não é modo de falar. Você vai falar para ela, desculpa, eu tenho que sair daqui, eu vou parar. Você não tá bem, eu não tô bem. Enquanto eu estiver ouvindo você, eu não vou ficar bem. Deixa eu, né? Vai se acalmar, né? Por favor, você tá nervosa. Não adianta a gente conversar desse jeito. Vai se acalmar, você tá descontando em mim a sua raiva, não sei porquê. Né? Não sei o que você vai fazer, mas sai de perto. Desaparece. Se te fizer desaparecer a ti mesma, não cometerás pecado. Então, se aquela pessoa falou, entrou com o ouvido, saiu pelo outro. Você sabe que ela tá nervosa, que nada que ela tá falando é com intenção de fazer machucar você. Então, se você não sentir a dor das ofensas daquela pessoa, você não sentir nada em cima do que ela tá falando pra você, você também não vai cometer pecado de ficar magoado com ela.
Você está mandando, de repente, aquela pessoa para aquele lugar, mas não com a intenção de machucar aquela pessoa, não com a raiva daquela pessoa, não com rancor sobre aquela pessoa. Simplesmente você sabe por que ela está daquele jeito, né? Ela está sendo incitada por uma força superior que veio para poder te atingir, né? E você não tem intenção de magoá-la e nem você está magoado com ela, mas só que claramente você está mandando aquela pessoa para com isso, por favor. Não precisa falar, vai para aquele lugar. Para com isso, por favor. Você está nervosa, para com isso. Isso é pecado, você mandar alguém parar? Não, não é pecado. Então, claro que à medida que você vai crescendo na divina vontade, mais você vai ter a capacidade de falar a verdade, né? E nesse momento você vai falar de uma forma violenta, sim. Às vezes você vai falar de uma forma grosseira com aquela pessoa, sim. Não tem como você expulsar um bicho que tá naquela pessoa sem falar de uma forma com autoridade, né? Tem que ser com autoridade, né? E não tem como você ser boazinha com aquela pessoa, né? Aí também você deitar no chão, sentar no chão e ficar tampando o ouvido como se fosse uma coitadinha, também não é vontade de Deus. Ai, eu vou tampar meu ouvido, vou ficar... Ai, deixa ela falar. Eu vou ficar aqui, eu sou uma própria coitadinha, deixa eu ficar aqui ouvindo. Não é essa a intenção que Deus quer você, né? Não é orgulho, não é vaidade, não é nada, simplesmente é verdade. Aquela pessoa tá te atormentando de graça, você não fez nada pra ela chegar ali, né? É o inimigo que veio nela pra poder te atormentar. Ela tá tendo motivos que ela arrumou da confusão dela contra você, pra te atingir, né? Mas você não fez nada pra ela e ela não tem nada contra você, você não tem nada contra ela, né? Você desaparece, você não sente nada, você desaparece. Naquele momento, você sabe que é forças das trevas que está agindo. Simplesmente você vai falar, para com isso. Você é uma pessoa especial de Deus, você é uma pessoa que eu amo em Cristo Jesus e eu não quero essa situação. E às vezes acontece com pessoas da sua família. O que mais acontece são pessoas da sua família, tá? Se você não sentir nada naquele momento, desaparecer, mesmo que você sinta, você renunciar a si mesma, mesmo que você sinta, ai, nossa, ela tá magoando, nossa, ela me mandou, nossa, ela falou isso pra mim, nossa, ela falou aquilo pra mim, ela me machucou, me feriu. Se você sumir de você mesma, você não pensar no que ela tá dizendo, entrou por um ouvido e sai pelo outro, você não leva em consideração, você não comete pecado, você não comete nenhum pecado, nada contra aquela pessoa. Quando você falar pra ela, né, na autoridade do Espírito Santo, pra ela, cala a boca, fica quieta. Se precisar falar isso, cala a boca, fica quieta. Você tá mandando, não ela, tá mandando um demônio calar a boca, fica quieto. Ela pode ficar magoada com você, depois você vai explicar pra ela depois que ela acalmar. Mesmo que ela não queira falar com você mais, não tem problema. Você não tá ali pra agradar pessoas, você tá ali pra poder agradar a Deus. E Ele não quer que você fique numa posição se sentindo um pobre coitado. É complicado, eu sei que é. Se você quiser se humilhar, eu vou me humilhar, vou aceitar essa perseguição, Aline. Eu posso aceitar essa perseguição como Jesus aceitou lá no momento que ele estava sendo. Eu vou ficar quietinho e vou deixar a pessoa falar, descarregar, deixa ela descarregar. Também você não vai cometer pecado. Aí que você vai ser mais perfeita ainda. Mas só que eu tô falando pra você, se você mesmo assim mandar a pessoa calar a boca na autoridade do Espírito Santo, mesmo assim você não tá cometendo pecado. A perfeição é você ser como Jesus, imitar Jesus. A perfeição é essa, tá? Mas Jesus conhece você. Ele sabe até o seu limite, então ele vai te respeitar. Ele vai respeitar o limite que você tem. E ele entende que você está no processo de purificação, né? E se você achar que você consegue aguentar os insultos dessa pessoa de graça, ficar quietinho, como Jesus ficou, e aceitar os insultos, aceita. Oferta tudo para Jesus. Mas você vai aparecer mais com Jesus ainda. O seu livro vai estar escrito com letras de ouro. Eu sou honesta para você. Eu ainda não consegui fazer isso. Sou honesta, mas isso não me impede de ficar pensando de que eu cometi pecado.
por causa que eu não consegui. Porque eu ainda fiquei irada. Você tá entendendo? Eu não fico pensando, eu não penso em mim mesma. Eu desapareço. Né? O meu exame de consciência é a mesma coisa. Eu não quis pecar. Eu não quis pecar naquele momento. A minha intenção não era cometer um pecado. Se a minha imperfeição, né, surgiu naquele momento, né, das minhas misérias, e eu acabei mandando aquela pessoa para aquele lugar por causa daquela atitude, foi na autoridade do Espírito Santo que eu estava pedindo para aquele, né, demônio sumir, não a pessoa, mas que estava dentro dela, agindo nela, para poder me influenciar, né, e para poder me deixar sentir culpa. Aí se eu ficar sentindo culpa, eu não estou desaparecendo para mim mesma. Se você ficar sentindo culpa, você está vivendo em si mesma. Vivendo em si mesmo. Ai, nossa, eu mandei aquela pessoa para aquele lugar. Nossa, eu não devia ter feito. Eu pequei. Igual a Luísa tá aqui. Ela passou uma jornada de purgatório, né, pela privação de Jesus. E muitas tentações veio para ela do demônio. E parecia que ela tinha pensado muitas coisas ruins. Muitos pensamentos ruins, que foram as tentações que foram colocadas na mente dela pelo demônio, né? E pela tentação também visível que pode acontecer de alguém vir também falar coisas para você, como aconteceu. Oh, Deus, que pena, eu ofendi a Deus. Ela pensou isso, mas Jesus não viu dessa forma. Se ela ficar alimentando dentro dela esse pensamento, olha, eu fiz algo errado. Esses pensamentos foram totalmente nocivos a Deus. Jesus não viu nada disso. Ele viu o demônio tentando essa pessoa. Viu que os pensamentos dela foram provocados, né, por uma tentação demoníaca. Se ela sumir, se ela não ficar sentindo culpa, se ela desaparecer para ela mesma, ela não vai cometer pecado nenhum. Aquele pensamento que passou pela cabeça dela, ela não confia naqueles pensamentos. Ela protesta, dizendo, não, eu não falei nada disso, eu não penso assim, eu não penso desse jeito. Esse pensamento não é meu, esse pensamento que passou pela minha cabeça foi alguém, Satanás, que falou no meu ouvido. Não foi eu que pensei, você não assume para você que aquele pensamento é seu. Naquela situação que aconteceu, que a pessoa veio te tentar, você vai falar, não, mas não foi eu que provoquei aquela pessoa. Não foi eu que fui com raiva atrás daquela pessoa. Eu não falei nada para aquela pessoa ficar irada daquele jeito. Eu não fiz nada para ela. Ela ficou porque é ela que ficou nervosa. Um exemplo, por exemplo. Acontece que já aconteceu várias vezes aqui em casa, né? No momento que eu tô trabalhando com meu esposo, né? Aconteceu assim. Eu perdi uma encomenda. Sumiu a encomenda no correio, ou então eu mandei um produto para um cliente faltando alguma coisa dentro, né? Foi o esquecimento, não foi a minha intenção, né? Não foi a minha intenção. Aí meu marido chega e fala para assim, é sua culpa. Olha só, a gente vai ter que mandar outro produto para o cliente por sua culpa. Porque você não prestou atenção, você é muito desatenta. E começa a me xingar, mas começa a xingar, mas começa a xingar, começa a xingar, começa a xingar, começa a xingar, começa a xingar. Aí eu ouço o máximo que eu posso e começo a falar, desculpa, eu não tive a intenção. Cala sua boca, já tá me infernizando. Você tá me magoando, você tá me ofendendo. Você tá me infernizando, você não faz isso com as suas funcionárias. Por que comigo você vai fazer isso? Quando acontece isso com as suas funcionárias, você fala, tudo bem, acontece. Por que eu, que sou sua esposa, não é assim? Fala a verdade. Por favor, cala a boca. Depois que ele já falou um monte. Eu já ouvi um monte. Eu não tive intenção. Aconteceu. Então eu não fico doendo pra mim mesma. Eu não fico, eu também sou culpada mesmo, eu tenho que... Não, eu presto atenção mais, eu começo a prestar atenção mais. Eu obedeço, ele fala assim, a partir de hoje, as encomendas, quando você for fazer, eu não quero que você ligue o celular. Não quero que você fique ouvindo áudio. Ele fala desse jeito pra mim. E eu obedeço, gente. Eu não ouço mais áudio na hora que eu tô fazendo as encomendas. Eu presto muita atenção na hora que eu tô fazendo agora. Não tem acontecido mais falhas. Porque eu ouvi,
E eu atendi a obediência. Eu não estou pecando. Não estou pecando. Ele não fala mais nada contra mim mais. Ele não tem motivo mais para me atingir. Não tem motivo. E nem antes eu posso ter dado motivo, mas eu não tive intenção. Naquele momento que eu perdi, que aquela encomenda não foi, por algum motivo falhou alguma coisa, eu não tinha intenção de magoar ninguém, de fazer o mal, de fazer nada, entendeu? Eu não pequei. Então eu desapareço pra mim mesma e eu não fico, eu sou pecadora. Não sou. Vocês estão entendendo? Eu vou ser pecadora se eu ficar remoendo aquilo lá e ficar com rancor e brigar e ficar magoada e guardar aquela mágoa dentro de mim, ficar guardando, nossa, meu marido é uma pessoa ruim, é uma pessoa que ele me trata mal, as meninas lá, né, ele trata todo mundo bem, fico com ciúme, guardando rancor, ficando com raiva. Aí se eu ficar guardando tudo isso e viver pra mim mesma, né, e vivendo pra mim mesma e sempre lembrando disso, aí eu tô pecando. Mas eu não começo a conversar com ele logo em seguida, como se nada tivesse acontecido. Peço desculpas. Você me desculpa, mas não foi a minha intenção. Acontece, a gente é falho. Nós somos pessoas falhas. Tá bom, então agora, a partir de hoje, você vai fazer isso. Eu falei, tá bom, amor, eu faço do jeito que você tá falando. Prometo pra você que eu vou prestar muito mais atenção. Não vou ligar o celular, não vou ouvir áudio nesse momento, eu vou fazer direitinho. Pronto, filho, não. Começa a conversar como se fosse uma criança que acabou, né, com a mamãe e papai, né, fez uma falcatrua, entre aspas, pediu desculpa pra mamãe e pro papai e começa, mamãe e papai, mamãe e papai, tá tudo bem? Voltamos às boas. E eu faço isso. Já tô brincando com meu esposo lá em seguida. Não fico... Ele brigou comigo. Ele não briga com as meninas dele lá, as funcionárias dele, mas comigo ele briga. Ele me odeia. Meu marido não me ama. Gente, não é assim. É viver pra si mesmo isso. Então, se você desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. E é um processo de libertação que você está passando, de purificação, que você está aprendendo a viver, né, na divina vontade. Então, no começo, às vezes, você ainda se sente mal. Aí, na hora, você vai confessar, não tem problema nenhum. Eu confesso, eu falo ao padre. Seguinte, às vezes acontece lá em casa com meu marido, acontece isso. E eu fico brava e eu mando ele para aquele lugar. Porque ele não faz isso com os outros, comigo ele faz, né? E não foi minha intenção. Se aconteceu, padre. Então, eu peço perdão. Falo, Jesus, me perdoa por isso, por eu ainda ter esse sentimento de imperfeição, de ira dentro de mim, né? Que eu ainda sou fraca nesse departamento. Estou me fortalecendo, quero me fortalecer e quando acontecer de novo, né? Saber falar com tranquilidade diante daquela situação. E eu tô aprendendo, gente. Tô aprendendo a ser mais calma nessa situação. Todo mundo vai passar por isso. Mas eu não fico me doendo, eu não fico me culpando, eu não fico doendo em mim mesma, vivendo pra mim mesma. Eu não paro pra isso. Eu sigo Jesus, eu amo Jesus mesmo assim. Ele fala, para com isso, trata de me amar e vamos ficar bem. Vamos tratar de nos amar? Para de ficar pensando no pecado, para de ficar pensando nisso. Jesus fala, para de ficar pensando nisso, que pensar nisso mostra claramente que você não confia na minha misericórdia. Jesus fala para Luísa, para de ficar remoendo seus pecados, para de ficar pensando em você. Aí ele fala, o que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequenininha coisa, um desgosto que aconteceu, um defeito que ela viu nela, né, dessa ira, ela viu essa ira nela, enquanto é tempo mais necessário para ela me amar, se estreitar mais a mim, se unir a mim, né, estar nessas trocas, ela se irrita. Ela se incomoda por essa imperfeição da ira dela, né? E deixa a metade o bem que tinha começado, né? Aí ela estava lá me amando, rezando para mim, pedindo pelas almas, e ela começa a lembrar do pecado dela, né? Que ela acabou de mandar o marido dela para aquele lugar. E fica lá pensando nela, pedindo perdão, toda irritada, toda triste, toda magoada lá. E
faz mais a oração, para de rezar, para de me louvar, para de me amar, para de me, né? E para de fazer o bem começado, né? E ela não fala a verdade, ela não, sabe? E eu tinha tantas coisas que eu tinha preparado para ela, olha lá, quantas vezes eu preparei vários obrigados, né? Ele fala aqui, preparei a minha gratidão, as minhas graças para dar para ela, mas ela, vendo ela assim, tão instável, agora é de madrugada, gente, então às vezes eu tô acordando ainda, agora é 5h19, mas vendo-os tão instáveis, fui obrigado a retê-los. Depois, sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer, e vendo que o meu confessor estava tal, aí ela começa a rezar pro confessor dela. Então, esse é o primeiro, né, o primeiro trecho que a gente vai meditar sobre essa série, né, da alma, da divina vontade que não peca, que a gente está fazendo essa série, e então a gente precisa aprender isso, né, e então agradeço você que está conosco, vai ter mais trechos só falando sobre isso a partir de agora, né, então espero que ajude você a compreender cada vez mais esse tema, que a gente vai aprofundar bastante, tá bom? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.